Hello, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do By The Sofa. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que eu tenho um super carinho por ela. Ela é influenciadora e criadora de conteúdo. Ela é casada com o João. E eles juntos, eles têm uma produtora de conteúdo. E ela é Marina Campelo! Ai, oi, gente! Oi, todo mundo, os ouvintes, todo mundo que tá assistindo. Obrigada, Theo, pelo convite. Imagina! Fico super feliz. Como eu te falei nos bastidores, acho que esse projeto tem tudo a ver com você. Oh, É muito a sua vibe, ter boas conversas. A gente já teve algumas. Sim. E sobre moda ainda e tudo que você tá tratando aqui, fico super honrada de fazer parte disso. Eu que tô super feliz de te receber, tanto aqui no By The Sofa, quanto também aqui em casa. E principalmente pra gente trazer pras pessoas um pouquinho daquilo que às vezes a gente fala na nossa vida, né? Que Nos momentos. Bastante, né? É, bastante. Mas das nossas identificações uma com a outra, aquilo que a gente vê muito de semelhante entre nós, mas também que a gente vê de diferença, até porque com a nossa identidade, com a nossa essência, com quem nós somos. Então, para mim é um privilégio ter você aqui para dividir tudo que a gente vai falar hoje. Então, vai ser muito bom, exatamente. E eu acho que assim, uma pergunta que tem sido nosso pontapé aqui no By The Sofa, pra gente realmente entrar nos assuntos principais, é sempre sobre aonde vem o seu envolvimento com a moda. Então, especificamente para você hoje, que é uma influenciadora, uma criadora de conteúdo, que a moda é a sua veia, assim, latente ali. Da onde veio tudo isso, Má? Conta pra gente, assim, um pouquinho do seu envolvimento com a moda, onde surgiu. Olha, eu tenho um pouquinho daquela história clichê que muita gente que faz faculdade de moda e trabalha com isso tem, que é, desde pequena, né, eu vestia as bonequinhas, eu brincava de paper dolls, né, aquela coisinha. Então, assim, sempre fui uma fashionista, sempre fui uma patricinha, sempre gostei disso. E eu sempre fui muito da arte também. Eu venho de uma família de artistas. Então, eu tenho tios que, assim, desenhavam gibi da Turma da Mônica. Que demais. Uma coisa, assim, muito artística. Então, isso sempre fez parte do meu universo. E aí, quando eu descobri que existia uma profissão que eu podia não só desenhar, que era algo que eu amava, mas eu podia desenhar roupas. Tudo! Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Não tem assim, outra possibilidade. Sim. Então, foi uma ideia fixa desde criança. Eu vou ser estilista de moda. E aí, por causa disso, sempre me associaram muito à moda, né? Professoras, pessoas da família. Sempre foi, a Marininha, que gosta de moda e tudo mais. E aí, desde pequena, já tinha essa ideia e estudei muito sobre isso. Fiz desde técnico para aprender a costurar, fazer aquela moda raiz. Sim. Até a faculdade, mão na massa. Então, assim, se tudo der errado, posso ser costureira, entendeu? Muito bom. Consigo fazer uma roupinha do zero ali, uma barra. Tô conseguindo. Mas também fiz faculdade, capacitação, tudo. Então, foi algo que surgiu desde muito cedo e que, consequentemente, nas escolhas da vida, tudo foi apontando para isso. Desde a faculdade, os primeiros trabalhos. E mesmo hoje, não trabalhando de fato num trabalho formal com moda, na indústria, como você falou, dentro do meu conteúdo, é uma das minhas principais veias, assim. Não tem como, é uma paixão. Muito bom. E é aquilo, né? Eu acho que quando a gente se descobre na moda, assim, e no seu caso, principalmente, que você tem esse envolvimento desde muito nova. Eu também, assim, o meu envolvimento com a moda foi desde muito pequena. Tipo, desde... Sabe, aprendi a andar. Já tava com salto alto, passando batom tudo errado. E, tipo, e minha mãe me vestindo igual uma boneca. Sim. Então, sempre tive esse envolvimento com a moda. Então, pra gente, eu acho que é um processo de descoberta de para onde isso vai nos levar. Então, acho que da gente também entender, tá, a moda é um hobby na minha vida, a moda é algo que eu vou fazer profissionalmente, ou seja, isso é uma aptidão, um talento que eu tenho e que eu vou, de fato, repassar isso para alguém. E que é muito do que você faz hoje. Então, com o seu conteúdo, com os conteúdos que você cria, com a influência hoje que você tem, é muito desse lugar de eu entendo, eu sei em vários âmbitos do mundo da moda, do universo, mas hoje eu consigo ensinar outras pessoas a também estar nesse lugar e se descobrir, né? Sim. E eu acho que falando um pouquinho também de descoberta, de se descobrir na moda,
um ponto que eu queria muito que a gente conseguisse desenvolver aqui, e que pra mim é um lugar muito de dor de várias pessoas, como que eu me descubro no mundo da moda, assim, tipo, no lugar de eu não sei qual que é o meu estilo, eu não sei muito pra onde ir, eu não consigo me identificar com algo específico, talvez porque eu não tenho tamanho conhecimento sobre. Então eu queria que a gente entrasse um pouquinho no lugar de como que eu consigo descobrir o meu estilo, a minha forma de me vestir, porque hoje eu acho que nós duas, a gente tem o nosso estilo muito bem definido. Então, é uma característica muito acentuada na nossa comunicação. E eu queria que você conseguisse trazer um pouco desse lugar de descoberta. Como que foi o seu processo de descoberta do seu estilo? Eu também vou comentar um pouquinho sobre o meu, para trazer e ajudar outras pessoas. Muito legal. Eu acho que, assim, primeira coisa é que é um processo, né? Às vezes, principalmente hoje, eu sempre falo assim como se eu fosse muito velha, mas eu tenho 30 anos. Mas eu sempre falo assim, hoje em dia, os jovens, né? Com a tecnologia, com tanta informação. Como se nunca tivesse. Assim, eu lá na minha época. Assim, parece que realmente surge uma tendência e você já tem que saber como usar, ou você tem que saber se é pra você ou não, você já tem que saber seu estilo. Sendo que, assim, olhando até pra gente aqui agora, a gente já se conhece aí há uns 4, 5 anos. Sim. Hoje nós estamos na nossa melhor versão. Exato. Né? Assim, quando a gente se conheceu, a gente não se vestia como a gente se veste hoje, a gente já tinha mais noção. Vou pegar as fotos do passado. Ali 2020, né? Aquela coisa que você fala, o que os nossos maridos viram em nós, né? Que foi na mesma época ali. Sim. Mas assim, é uma evolução, até hoje é uma evolução. Mas eu posso falar que hoje, com 30 anos, eu tô na melhor versão do meu estilo que eu já estive. Eu tô realmente me vestindo da forma que é mais eu. Então, acho que primeiro de tudo é ter paciência com o processo. Sim. Mas você pode ser intencional nesse processo com algumas coisas, né? Eu acho que uma das principais coisas é sempre você se atentar muito à tendência que rege ali um pouco da sua geração, né? Então, quando eu era jovem, eu vivi muito aquela época do borro chique que voltou hoje, mas a gente vivia aquela coisa do chapéu preto, do kimono. Sim. Então, tipo, querendo ou não, a gente recebe muita influência da tendência que tá, assim, mais macro da nossa geração. Então, é você prestar atenção nisso. Tipo, cara... Não tem como ignorar, né? Por que eu tô usando um kimono? Por que eu tô usando um chapéu? Ou no caso de hoje em dia, né? Por que eu tô usando tanta alfaiataria? Por que eu tô usando cabelinho lambido de coque? Então, assim, prestar atenção nas influências que muitas vezes são exercidas sobre você na moda e no que de fato faz sentido para você e em como você pode se descobrir dentro disso. Então, às vezes, você vai comprar uma peça ou outra que você comprou porque realmente, no todo, no geral, aquilo tá em alta, aquilo tá fazendo sentido e de tanto você ver, principalmente hoje com a internet, você comprou. Mas eu acho que o exercício de você tá sempre entendendo, tá? Então isso faz sentido com o meu guarda-roupa, então isso faz sentido para ser uma peça que vai durar, que vai ser duradoura no meu guarda-roupa. Esses questionamentos acho que sempre foram muito importantes na minha jornada. Óbvio que eu não me vestia como eu me visto hoje, 10 anos atrás, mas eu acho que eu sempre prestei atenção na minha essência. E isso sempre foi muito importante. Então, desde a época que eu era emo na adolescência, até a minha época mais folk, até a época que eu comecei a trabalhar numa empresa e comecei a usar mais social. Mesmo que o meu estilo fosse mudando e evoluindo nessas épocas, eu sempre me atentei à minha essência, que era o quê? Sempre fui mais discreta, sempre gostei de uma imagem mais alinhada. Então, mesmo que eu usasse um floral, porque estava super em alta, era um floral de fundo escuro. Então, eu sempre tive atenta a essa essência. E mesmo que eu sentisse que mais nova não estava 100% do jeito que eu queria, eu estava construindo isso. Eu acho que essa construção é mais importante para você chegar hoje e olhar e falar, continua evoluindo, mas eu posso olhar para o meu guarda-roupa e falar que hoje ele define muito bem quem eu sou. Assim. Sim. E eu acho que é legal da gente também... Eu traria assim um ponto, reforçaria um ponto, que é uma construção. Porque pra mim também, diferente da Má, que ela comentou agora que ela sempre foi essa pessoa mais discreta, que tinha esse lugar de ter as coisinhas mais alinhadas. Eu, Teodora, eu já era assim, tinha outra perspectiva das coisas, porque
quando eu era mais nova, eu era a pessoa, tipo assim, super do rosa. Cheia de Uma glitter. Barbie, né, gente? Assim, paetê, com certeza tinha, assim, muitas peças de paetê no meu armário. Mas isso eu tô falando numa época de adolescência, Sim. assim. E era Você um nem momento tem que eu- tanta independência ainda, né? Exato. E é uma época que você também tá se descobrindo. São várias mudanças. A gente não sabe nem que a gente é. Então, assim, a gente também tá num processo de descoberta de quem nós realmente somos. Então, é um processo muito que você tem que dar tempo ao tempo. Mas agora, quando a gente fala com uma mulher mais madura, então vamos falar aí de uma menina de 25 para cima, que você já está inserida no mercado de trabalho, que você já está assim finalizando ou já finalizou a sua faculdade. Ou seja, você já tem responsabilidades e que a gente entende que você já está madura, né? E aí a gente tem que entrar num lugar de identificar aquilo que você gosta e não gosta pra você. Então, um exercício que super me ajudou nessa temporada de descoberta do meu estilo e que eu posso dizer que com 22 para 23 anos foi quando eu realmente comecei a amadurecer aquilo que eu gostava e falar, isso não faz mais sentido, comprar nessa loja não faz mais sentido, foi. Um exercício que me ajudou muito foi criar uma pastinha no Pinterest e salvando tudo que eu olhava, eu falava, que lindo. Que look bom. maravilhoso. Que look perfeito. Tipo assim, eu quero um look Eu quero desse no ser meu assim. armário. Tipo, se eu pudesse, eu sairia hoje vestida assim. E eu acho que esse foi um exercício que, pra mim, eu fui olhando e tudo que eu já tinha salvo, então tinha lá 100 pins na minha pastinha. O que tem de semelhante, tipo, em todas essas imagens, o que eu consigo ver que tem muito e o que eu consigo identificar que não tem, tipo assim, não tem quase nada. E, por exemplo, estampa era uma coisa pra mim. Então, assim, não tinha quase nada de estampa nas minhas pastas. Cores vibrantes também, não tinha quase nada de cor vibrante. Era sempre, sei lá, um rosa, tipo, mais acentuado, um vermelho mais queimado, um verde. Eram essas as cores. O restante era tudo cor neutra. Então, isso me ajudou muito. E também isso pode ser o que te ajude também nesse processo de descoberta. Eu não sei como que, se pra você isso funciona, se você gosta. Até hoje. Às vezes eu tenho dúvida do que vestir. Eu tô assim, tenho as peças, mas eu rolo o Pinterest um pouquinho. E o meu algoritmo já tá tão calibrado com o que eu gosto. Que eu olho e falo, eu tenho uma calça assim, eu tenho um blazer assim, vou nananana. Até essa combinação que eu tô, de tipo, cinto com blazer. É algo que no comum eu não pensaria, mas Sim. por sempre estar buscando referências é algo que eu vou ali buscando, né? Então isso é assim, até hoje, usando o Pinterest pra descobrir o que eu gosto, o que eu não gosto, ou como eu posso melhorar as coisas que eu já tenho, né? Sim, e pra mim também, eu amo. Eu sempre uso como uma ferramenta de ajuda mesmo nos momentos que eu tô, assim, muito indecisa. Ou eu quero renovar algo, tipo, dentro do meu guarda-roupa, mas sem comprar uma peça nova. Então, uma forma nova de estilizar, né? Então, isso me ajuda muito também, até hoje. E acho que isso também entra muito num lugar meu como influenciadora, de que tudo também é referência, né? Sim. Então, esse lugar é muito gostoso. De você sentar e, tipo assim, ficar no Pinterest e pesquisar. Mas você prestar atenção também nas pessoas que você segue. No que você tá consumindo. Porque eu tenho as minhas famosas blogueiras conforto. Sim. Que às vezes nem são blogueiras, assim, tão grandes e tão famosas. Mas que todas elas têm um estilo que eu falo, meu Deus, eu quero ser assim. Assim, pelo Eu amor quero de ser Deus, plena alguém me dá esse desse jeito. guarda-roupa. Exato. Assim, qualquer coisa que essa pessoa coloca fica lindo. Uma camisa branca com isso. Então, isso também faz muita diferença. Assim, no dia a dia, quando você abre ali o Instagram, abre o TikTok despretensiosamente, claro que a gente vai ter entretenimento, vai ter a coisa que você vai ver só por diversão. Sim. Mas você sempre tá atenta a isso. Quem são as pessoas que chamam a atenção? Por que elas chamam? Quais são as peças que elas usam? Como que elas combinam? Sim. Então, acho que é uma super dica também, né? Ter esses momentos intencionais. Mas os que não são intencionais, você também tá cercado de boas referências. Com certeza. E eu acho que é muito o quanto que a gente também é moldado por aquilo que a gente assiste, né? E por aquilo que a gente consome. Então, isso também é uma coisa que mudou muito pra mim quando eu comecei a entender o meu estilo. Que foi, eu preciso de referências de pessoas mais maduras
com esse estilo Exato. para eu também me amadurecer. Então, a gente sempre buscar, e eu acho que isso para tudo na nossa vida, a gente sempre buscar pessoas que estão mais desenvolvidos naquilo do que nós. Então, por exemplo, no estilo. Quando eu descobri que meu estilo era minimalista, eu falei assim, caraca, eu preciso seguir meninas, mulheres, enfim, que hoje elas são já assim muito maduras no estilo delas, que elas têm uma confiança muito forte com eu sou isso, ou seja, eu sou um minimalista e eu vou assumir isso como um estilo de vida, na minha forma de me vestir, da minha forma de me comunicar. E com isso comecei a seguir muitas pessoas que se tornaram referências e que são referências até hoje pra mim sobre minimalismo e não só na forma de se vestir, mas acho que como um todo, assim. Sim. Porque a nossa essência faz parte de quem nós somos, né? E não tem como separar muito. Sim. E você falou uma coisa muito interessante sobre essa maturidade também, né? Porque acho que até como esse lugar de ter um estilo minimalista sempre foi algo que eu notei, mas que no início isso se manifestava daquela forma, né? Aí uma calça jeans wide leg e uma blusinha branca. Amo. Não tenho nada contra. Uso até hoje. Mas uso até hoje, né? Preciso ir ali, pegar uma coisinha tal, coloco o básico tal, uma boa modelagem, é isso. Mas conforme você vai amadurecendo, você também entra nesse lugar. Cara, eu sou uma mulher de 30 anos, sou uma mulher de 25 anos, tô trabalhando, tô isso. Como que eu posso também amadurecer isso que eu descobri, né? Ok, entendi o que eu gosto. Vi nas referências, vi as pessoas que me inspiram, gosto desse determinado tipo de estilo. Como que você amadurece isso também pra... Não tô falando só de idade, mas Sim. amadurecer num sentido de ter uma curadoria cada vez melhor disso, né? Exato, e até porque a gente também amadurece. Com os anos a gente vai sentindo necessidades. Então, uma das necessidades que eu senti muito depois que eu casei é algo que eu usava muito lá atrás, que era salto alto. E que eu falei assim, gente, eu não tenho mais um salto no meu guarda-roupa. Eu não sou uma mulher casada. Eu preciso de nem que seja um saltinho, tipo aquele saltinho de mãe, Sim, sabe? Assim, baixinho, exato. que é confortável, que você vai usar pra 1001 coisas. Mas assim, eu preciso de um bico fino no meu armário. Sim. Porque isso vai ficar chique, vai ficar elegante. Então, assim, de você também sentir, às vezes, um amadurecimento. E, mais uma vez eu digo, eu acho que é dificílimo você conseguir separar um amadurecimento seu, vamos dizer assim, emocional, enfim, da sua vida como um todo, e você não comunicar isso através da sua forma de se vestir também, né? Então, e falando um pouquinho desse lugar de maturidade, do estilo e tudo mais, eu queria que você compartilhasse um pouco de como foi esse seu processo de, beleza, me vi sendo minimalista, mesmo tendo nascido numa geração boa, como que você entrou nesse processo de, beleza, eu descobri aqui o minimalismo e como que é pra você hoje, assim, você... Enfim, desenvolve isso, depois eu vou trazer uma outra pergunta que eu tô pensando aqui. É muita coisa, né? É muita Sobre esse coisa. assunto é muita coisa boa. Mas, assim, esse processo é muito engraçado, porque ele se deu no inverso. Eu descobri esse meu estilo ainda mais forte quando eu trabalhava com moda. Eu trabalhei com pesquisa de tendências durante 4 anos na Riachuelo. E o meu trabalho... Ai, gente, era uma delícia. Sinto saudade, às vezes, do CLT. Mas o meu trabalho era literalmente pesquisar desfiles, olhar desses desfiles as tendências que eram mais comerciais e passar para as estilistas o que a gente poderia implementar na coleção que elas já estavam desenhando. Então, eu tinha contato com muita tendência. Sim. Tipo assim, tudo que estava mais em alta, eu olhava e, consequentemente, quando você olha, você, né, começa a enxergar aquilo melhor e a querer. Então, assim, era babado, eu queria babado. Era listra, eu queria listra. Era xadrez, era borro. Tudo que estava em alta, tipo, eu sabia e eu queria, de alguma forma, implementar no meu guarda-roupa. Então, eu comecei a virar meio que uma bagunça, assim. Porque foi legal, porque foi uma época que eu me ousei mais fashionista, assim. Usei as coisas mais ousadas que eu já usei na vida. Mas nessa época aconteceu uma coisa muito importante, que foi... Eu conheci uma pessoa que trabalhava comigo, que o nome dela é Jéssica Bianchi Spanó. Vou até deixar o nome dela aqui, porque hoje ela cria conteúdo e vale você ir atrás. Que ela trabalhava comigo e ela é, tipo assim, uma minimalista nata, assim, aquela pessoa que realmente vive isso, não só no estilo, mas vive na vida. E que é aquela pessoa que, assim, posta uma foto de um pão com manteiga, mas E vai ser perfeito. perfeito, minimalista, Super num Pinterest. fundo. Porque
pensa nas texturas, em tudo. E aí essa pessoa começou a ter uma influência muito grande sobre mim. A gente trabalhava juntas e eu comecei a ver que ela sabia muito de tendências, ela sabia muito de desfiles, sabia muito de informação, mas ela não absorvia tudo aquilo. Justamente era o contrário. Ela era tão neutra, né? E ela usava, na época, assim, ela usava realmente só preto e branco, assim. E era tão neutra que ela conseguia ser estilosa nesse lugar, mesmo tendo muita informação de moda. Então, no dia a dia, observando ela, eu comecei a olhar e falar, eu quero ser assim, eu acho que eu gosto disso. E no meio de toda essa bagunça, isso aqui é o que, ainda assim, no meio de tanta informação de moda, o simples, o bem pensado, o que tem uma modelagem que te chama atenção por, às vezes, algo que não é óbvio, é o que eu gosto mais. Então, é muito engraçado, porque o meu estilo minimalista, ele começou muito no lugar de cópia. Sim. E tá tudo bem, porque foi uma pessoa que realmente me influenciou, assim. Até hoje eu falo isso pra ela. Eu falo, já você mudou, assim, o meu estilo. Você mudou a minha forma de pensar roupas. Então, ali eu comecei a implementar isso no meu guarda-roupa. Claro que foi um processo. E aqui eu acho isso super importante de falar. Tipo, você não precisa queimar o seu guarda-roupa inteiro. Exato. Né? Porque, eu me descobri, então. Descobri que eu gosto mais de minimalismo. Eu gosto mais desse estilo. Então, agora nada mais serve. Foi aos poucos, até hoje eu tenho peças assim das antigas que eu olho, eu falo, tá, isso aqui ainda dá pra ornar desse jeito, desse outro, mas foi desse lugar de descoberta, um lugar que eu tinha tanta informação de moda que eu queria ser neutra dentro disso. Sim, muito legal, porque é uma forma de descobrir o seu estilo muito diferente. Porque, que nem eu trouxe a dica de montar a pastinha no Pinterest, né? Pra você é tipo, a Jéssica era seu Pinterest. Exato, tipo, e era vamos real dizer. isso, assim, inspiração. Até hoje, assim, eu olho e falo, eu quero ser ela. Ela tá, assim, num lugar macro, assim. Mas isso é inspiração, né? E as pessoas que você anda, assim, as pessoas que estão ao seu redor importam muito sobre isso. Muito, porque, querendo ou não, você sempre vai ser muito influenciado pelas pessoas também que estão ao seu redor, até você criar uma maturidade. Depois que você cria uma maturidade, aquilo não te gera mais tanta influência no lugar de talvez fazer você querer mudar o seu estilo por causa daquilo. Eu falo isso porque eu vou puxar um ganchinho aqui sobre algo. Quando eu me descobri minimalista, eu comecei a entrar um pouco em crise com alguns pontos, que eram: sempre amei usar um couro. Tipo, o couro sempre fez muito parte de mim, assim. Porque, assim, eu já tive minha fase super emo, de, assim, chorar no banheiro. Sabe aquela coisa assim? Eu sou melancólica aqui, né? Exato. Então, no início da minha maneira de me descobrir no minimalismo, eu vestia muito preto. Tudo muito preto. Look all black o tempo inteiro. Minha mãe não aguentava mais me ver. Ela falava, menina, parece que você não tem roupa. E você, assim, loira, né? Branquinha. Exato, um contraste. Era tipo um contraste. Tipo, absurdo. Era a roupa andando e uma tela em branco em volta. E, tipo, por muito tempo eu sempre usei muito look all black. E assim, o all black, até pontuando algo que pra mim sempre foi a minha fala em relação a isso, um look all black, ele não precisa ser um look chato. Então, assim, é o apostar em modelagem para todas as coisas. Então, é uma boa calça jeans preta, então vai ter uma modelagem super diferente. Ou uma calça de alfaiataria preta, que vai ter uma modelagem super diferente. Uma blusa também. Então, para mim, eu acho que o que faz a graça do look, sem a gente falar de acessório, falando da peça mesmo, da construção do que você tá usando, é modelagem. Esse é o segredo. Eu acho que pra tudo. Principalmente falando do minimalismo, pra não ficar uma roupa sem graça. Exato. Mas, depois que eu passei por essa fase de, tipo, tudo preto, eu comecei a ver que o couro, ele poderia entrar pra dentro da construção dos meus looks. E falando desse lugar de influência, eu vejo muito isso hoje por eu ser casada com um músico. Que, querendo ou não, o Lucas é super roqueiro, assim. O Lucas gosta muito disso. Então, desse estilo musical. E não tem como hoje eu não falar que existe uma influência da parte dele também na construção do meu estilo. Porque eu continuo minimalismo. No lifestyle de vocês, né? Exato. Que vocês fazem, os lugares que vocês frequentam, a música que vocês ouvem. Exatamente. Então, assim, por mais que o minimalismo permaneça,
isso não significa que eu não posso trazer adereços pra dentro da construção do meu estilo pessoal. E eu acho que aí eu consigo trazer a pergunta que eu falei que eu pensei que eu não queria trazer na hora, que senão ia ficar muita informação. Mas hoje a gente vive uma geração muito da clean girl. Então, muitas meninas com a mesma estética. Como você disse, agora a gente tá no momento, pra quem tá pensando em moda agora e é mais nova, a gente tem a alfaiataria super em alta. E eu acho que também tem uma influência muito importante, que a gente que trabalha com moda, a gente consegue identificar isso com muita clareza, que desde a pandemia, que a gente teve um momento de ficar recluso, de voltar para dentro de casa, na hora que a gente conseguiu sair pra rua, a gente já tava com... A gente não tava aquilo, tipo, preciso gritar e comunicar muita coisa. Não, eu quero um momento de paz. Eu quero trazer, tipo, um lugar de estar sereno, de ser sereno. E com isso o minimalismo veio muito à tona. E eu acho que, tipo, a gente pode dizer que umas 2 coleções atrás, então, tipo, a última que saiu e pra que tá chegando agora, permanece muito forte o lugar da alfaiataria, de uma roupa mais simples, mas que ao mesmo tempo comunica alguma coisa. E eu acho que uma pergunta você acha que o minimalismo é para todo mundo? Ou seja, tipo, no momento que a gente tá com o minimalismo muito em alta, ou seja, essa estética muito clean girl em alta, você acha que ele é para todo mundo ou você acha que não? Polêmicas. Eu acho que o minimalismo, ele tem elementos que todo mundo pode aproveitar. Sim. Mas eu não acho que ele seja para todo mundo. Até porque eu acho que quando é algo que é imposto ou algo que vem por realmente, porque todo mundo tá usando, não transmite verdade. Não transmite aquilo que você realmente é, aquilo que faz parte da sua essência. Sim. Eu vou fazer aqui um paralelo com, por exemplo, o feed do Instagram. Antigamente a gente tinha muito essa pira do feed, né? Meu feed tem que ser, né? Acho que até hoje aqui a gente tem essa pira, né? Um pouquinho, indo contra todas as estimativas, né? A gente ainda liga pro feed. Mas o pessoal me perguntava, como eu posso ter um feed bonito, organizado? Eu falava, gente, seu feed tem que ter a ver com você. Sim. Né? Então, assim, o meu feed, ele é todo branco, preto e cinza porque eu vivo em casa. Eu não saio de casa. Sim. Então, assim, eu crio meus conteúdos em casa. Minha parede é branca, minhas roupas são pretas, por isso que ele tem essa estética. Não dá pra você, por exemplo, morando em... Eu tenho uma prima que mora em São José do Rio Preto, no meio da fazenda, com uma casa super rústica, querer ter essa mesma estética no feed. E acho que esse paralelo que eu fazia, de que o seu feed precisa refletir o seu lifestyle, vem muito com esse lugar também do minimalismo. Sim. Né? A sua roupa, o seu estilo precisa refletir o que você é. Com às certeza. vezes você é uma pessoa super expansiva. Às vezes você é uma pessoa que ama cores, você ama textura, você ama misturas, você ama ousar. Você realmente é uma pessoa maximalista. Ou às vezes nem precisa ir para um outro extremo. Eu não sou maximalista, mas eu gosto de estampa. Eu sou uma farm girl, né? Eu gosto de usar roupas da farm, vestidos rodados, vestidos com estampa, flores. E aí, às vezes, você olha para esse movimento macro que tá acontecendo e você fala, nossa, mas eu preciso me encaixar nisso. E às vezes não. Às vezes é você pegar elementos daquilo e falar, tá, isso aqui dá para eu colocar no meu estilo, isso aqui dá. Mas, de fato, o meu estilo não é esse, né? Eu me encaixo em um outro lugar. Acho que o mais importante é você não ir nesse lugar de manada, justamente para não ficar nesse lugar chato e todo mundo igual, que a gente já vê todo mundo falando hoje, né? Nossa, esse lugar das clean girls ficou tão grande que até abrasileirando virou o look de rica, né? Que todo mundo, nossa, agora qualquer mulher que você olha na rua tá de calça de alfaiataria, blazer de alfaiataria e cabelo lambido. E isso não tem nada a ver com o minimalismo, né? Eu conheço, assim, marcas que eu amo, que são minimalistas, mas que têm texturas ricas, como você falou, modelagens ricas, coisas que tornam aquilo interessante de uma maneira simples, né? Na medida. Sim. Então é muito sobre não querer entrar na onda só porque tá todo mundo usando, porque senão você vai ficar naquele core básico, porque simplesmente é algo que tá todo mundo falando pra usar. É muito sobre essa autodescoberta, então eu acho que não. Eu acho que não é pra todo mundo, apesar de todo mundo poder se inspirar em alguns elementos dele.
Não, e eu acho que também, eu concordo com a resposta da Mata. Eu também sou nesse ponto. Eu acho que o minimalismo Não também... queremos, né, o mundo inteiro Não preto queremos, e branco e pelo amor de cinza. Deus, pessoal. Precisamos ter inspirações também para ser criativa. Então, assim, uma coisa que eu observo muito e que eu acho que isso pode ser até uma ideia de um exercício para as pessoas é... Sempre que eu vou no shopping, eu amo observar o look das pessoas. Porque é ali que você enxerga a pluralidade de estilos. E eu, particularmente, eu vou e eu fico admirando tantas mulheres no shopping que se vestem impecavelmente, mas que elas não são no mesmo estilo, elas não se vestem da mesma maneira que eu me visto, que às vezes a inspiração que elas me geram é: caraca, um acessório assim ficou muito legal. Eu consigo usar um acessório assim na hora que eu for construir o meu look. Então eu posso estar ali inteira de alfaiataria, mas eu quero comunicar algo um pouco mais moderno. Exato. Então, nossa, eu lembro daquela moça que tava usando um brinco assim, tava tão lindo no look dela. E eu consigo trazer esse tipo de elemento, que às vezes é um maximalismo, pra dentro do meu estilo, que é minimalista. E falando dessa junção de estilos também, eu acho que dessa mistura, né, de brincar com os estilos, eu acho que também a nossa forma de nos vestirmos, não necessariamente a gente vai ter um único estilo. A gente vai ter um estilo predominante. Isso é ponto. A gente vai ser predominantemente um estilo. Mas a gente vai ter e consegue ter elementos de outros estilos. Porque assim, gente, resumidamente, a gente tem tipo 7 estilos universais. E que ali você vai ter o sexy, você vai ter o rock, o tipo roqueiro, você vai ter o minimalismo, você vai ter o maximalismo, enfim, e alguns outros. Mas eu, Teodora, por exemplo, eu e a Má, a gente é minimalista. Só que a gente é minimalista diferente. Tipo, a Má é uma minimalista muito minimalista. Tipo, eu olho pra ela e eu enxergo muito minimalismo clássico. Que assim, eu nunca vou ver a Má assim, com um pezinho fora do minimalismo. Ela sempre vai estar extremamente alinhada no minimalismo. Agora, já eu, Theo, eu sou minimalista, mas eu tenho alguns elementos que eu gosto de brincar, porque também fazem parte de quem eu sou. Então, por exemplo, como eu disse, a peça de couro, que me traz já um pouco o pezinho no estilo do rock. Eu também amo brincar com elementos mais modernos na minha criação de conteúdo, na minha criação de look. Então, eu vou trazer alguns elementos, como às vezes um brinco muito extravagante, ou uma bolsa super diferente, que ela é muito moderna, porque ela não é atemporal, porque ela vai ser uma brincadeira ali naquele momento. Então, assim, esses tipos de elemento são parte de quem eu, Teodora, sou, ou seja, da minha essência. E eu acho que a forma da gente se vestir é uma extensão de quem nós somos. Então, acho que no momento que a gente fala, ai, clean girl, clean girl, clean girl, tipo assim, todo mundo, pelo amor de Deus, tudo precisa ser super aesthetic e tudo muito em excesso. Isso demonstra a falta de identidade de muitas pessoas, porque você consegue ser maximalista no momento onde a aesthetic, o clean girl está em alta. Então, é muito mais sobre um lugar de a gente saber colocar nossa identidade pra fora, né? Do que simplesmente copiar e vou comprar agora que tá tudo em alta. E eu acho que isso, Má, me lembra um pouco o momento que você estava se descobrindo também. De eu quero tudo. Mas ao mesmo tempo, gente, calma aí. O que eu sou realmente, né? E que eu vou absorver, né? Exato. E pensando um pouquinho nesse lugar de ser extremamente minimalista, de hoje você ser super alinhado ao minimalismo, quando você vai construir o seu look, assim, como que é pra você esse processo de construção, assim? Como que é essa busca de elementos pra você montar seu look? Porque, querendo ou não, o seu look, mesmo você sendo uma minimalista super clássica, você comunica muito moda. Então, o que te ajuda nesse processo, assim, de usar o básico, mas não básico chato? Eu acho que o que faz muita diferença em você montar um look minimalista que não é boring é o olhar. É justamente isso que você falou, de ir no shopping, de observar, de estar sempre olhando as coisas. O seu olhar faz toda a diferença. Então, eu sou blogueira e eu recebo
muitas coisas em casa. E eu tenho 2 botas que eu recebi, por exemplo, que são botas bem cowboy, assim. E, tipo, elas têm umas padronagens em glitter na parte, assim, do cano, né? Então, elas são em V, de couro. E aí, aqui na parte do cano, elas têm aqueles elementos meio hippie, meio western, em glitter. Uma dourada e uma prateada. E, enfim, são botas que eu olho e eu falo, gente, eu vou usar isso aqui, tipo assim, um dia numa festa fantasia, sabe? Sim. Que aí eu vou estar, tipo assim, chique na festa fantasia. Sim. Porque é muito característica agora nessa tendência aí, boho, tipo assim, tudo a ver. Só que pra mim, nada a ver. Só que justamente esse olhar é o que faz toda a diferença. Porque poderia ser uma bota que eu vou olhar e vou falar, não quero, vou descartar. Só que aí esses dias eu tava querendo fazer um look. Eu comprei uma calça pantalona que é, tipo, arrastando no chão. E eu queria um sapato que fosse só uma pontinha. Um biquinho, ali. assim, aquela coisinha que você, pra não mostrar que você tá sem sapato. Sim. E as minhas botas, a maioria são assim, de bico quadrado. E aí não ficava bom, brigava ali. E aí eu falei, cara, eu vou colocar a bota. E aí coloquei a bota de glitter. Que assim, ninguém viu. Escondido Exato, glitter lá assim, dentro da a calça. extravagância escondida, assim. Se eu levantasse aquilo, ia ser, né, muito engraçado. Mas aquele glitter todo escondido, o que apareceu foi realmente ali o formato do bico. E ficou assim, chiquérrimo, bonito. Então, eu acho que é muito esse lugar do olhar pra você montar o look. Então, às vezes, você olha no seu guarda-roupa e você fala, eu não tenho nada. Ou eu não tenho as peças do Pinterest que eu tô vendo. Ou eu não tenho as peças que eu acho que são importantes pra esse estilo. Mas o seu olhar sobre uma bota, o bico da bota, sobre uma camiseta, sobre um blazer, muda tudo. Eu tenho um blazer que ele é super oversized, esse aqui é mais alinhado. Eu tenho um blazer que ele é bem grandão assim, e eu lembro até hoje que eu olhei ele na loja, num cabide perdido, assim, como se alguém tivesse desistido de levar. Sim. E eu olhei assim, e eu nem experimentei. Eu peguei e eu falei, porque é um olhar tão treinado que eu sei que um blazer gigante, oversized, é algo que vai dar match com vários looks meus. Sim. Então, muito esse lugar de ter um olhar tão treinado que você começa a fazer escolhas, mesmo que você não tenha no guarda-roupa todos os elementos que você precisa para aquilo, tudo que você precisa para fazer aquilo acontecer. Mas você consegue montar de uma forma que fique uma imagem alinhada, assim. Então eu uso muito esse lugar do olhar, de exercer um olhar diferente sobre a peça que eu tenho. E também, principalmente, de referência. Eu faço muito isso, assim. Às vezes eu tenho uma calça... comprei uma calça pantalona. Eu sei que ela se encaixa no meu guarda-roupa, mas eu não tenho muita ideia. Eu coloco lá no Pinterest. E sempre em inglês, tá? Porque aparecem melhores resultados. Aí coloco lá, pantalona, pants, ideas, outfit minimalista, aesthetic. E aí vou brincando ali, montando o look. Isso é muito bom, porque são dicas que na prática dá muito certo. Então, pra mim também, eu acho que esse é meu segredo na forma de me vestir. Por mais que hoje eu tenha esses elementos que eu gosto de brincar e trazer de vez em quando, mas pra mim é muito um lugar de olhar a peça e de já ter o meu olho muito treinado para aquilo que eu sei que dá certo pra mim. Dentro do minimalismo, da forma que eu me visto, vai dar certo. Então, e é um processo que daí a gente volta lá no início, que é o lugar de um processo e um amadurecimento ao longo dos anos. Então, de fazer escolhas hoje mais assertivas para aquilo que um dia já foi um limbo na nossa vida, assim, de tipo, meu Deus, por onde que eu começo? Porque para quem tá começando a construir o estilo agora, é o que a Má disse, você não precisa pegar e queimar o seu armário, tipo assim, não tenho mais roupa nenhuma. Não, começa pelo básico. Então, tipo assim, começa a comprar, se você descobriu, por exemplo, seu estilo é minimalista, começa a comprar blusas lisas nas principais cores do minimalismo. Então, um branco, um caramelo, vamos assim dizer, tipo, então, que é o iced coffee hoje. Então, o cinza, o preto, o marrom, que, por exemplo, hoje tá super em alta, e o marrom super se encaixa dentro do minimalismo. Mas ir comprando o básico que você vai usar muito. E o minimalismo, o segredo é peças atemporais. Coisas que não vão sair de moda. Então, assim, apostar primeiro na construção do seu guarda-roupa. O básico você ter bem estabelecido. Então, tipo, boas calças jeans, boas calças de alfaiataria, boas jaquetas, bons blazers, boas blusinhas, tipo, que você vai usar com tudo. E daí, depois
depois você começa a comprar peça, vamos dizer assim, statement. Sim. Que são peças já que tem um recorte super diferente e que você vai usar ela de vez em quando. Não vai ser uma peça que você vai usar, tipo, sempre. Então, assim, eu acho que esse é o segredo que eu levo muito comigo hoje também. De eu não vou pegar e comprar o primeiro blazer do meu guarda-roupa, vai ser um blazer oversized, por exemplo. Eu vou comprar primeiro e nem vai ser um blazer, tipo, que foge um pouco do clássico. Um blazer preto, básico. Exato, porque isso vai nos ajudando a ter a passar pelo processo de amadurecimento do nosso estilo. E às vezes você também vai achar que você é minimalista, daí você vai começar a sentir falta de algo. Exato. E daí você vai conseguir trazer alguns elementos de outros estilos pra dentro daquilo. E na hora que você vê, às vezes você não é minimalista, mas você tem elementos do minimalismo na construção do seu estilo. Eu acho que até um ótimo exemplo que eu vou pensando aqui nas roupas, né? Até a calça jeans que eu tô usando, ela é uma wide leg. Wide leg que eu comprei, tipo assim, sei lá, 3, 4 anos atrás. Pra usar, tipo, naquele estilinho mais de menina que eu tinha. Então, um tênisinho branco, uma blusinha, um cinto. Hoje eu tô usando essa mesma wide leg com uma bota de salto, com um blazer. Uma coisa que faz mais sentido pro meu guarda-roupa hoje. Mas não foi questão de comprar uma calça nova. É só modos de usar ela de uma forma diferente. E eu lembrei também do macacão que você me emprestou um dia. Jeans. Que, tipo, gente, um dia eu tava num acampamento. E aí eu queria uma roupa diferente, porque eu ia palestrar. E aí eu vi até usando um macacão jeans. Eu falei, gente, eu nunca compraria um macacão jeans. Tipo assim, jamais compraria. Mas eu olhei nela, que tem um corpo parecido com o meu. Ficou tão bonita. Eu falei, ai, Thelma, me empresta pra eu testar. E aí você falou, eu uso ele sem nada, só o macacão, que é bem mais moderno, né? Aí eu fui lá e falei, vou colocar uma blusinha branca por baixo, que é mais clássico. Então essa brincadeira é muito legal, de às vezes você olhar algo que você jamais compraria, e aí na hora que eu uso, né, com uma camisetinha, você olha e fala, nossa, assim também fica interessante. Então você saber olhar que às vezes a peça não é um vilão, é realmente você colocar a sua essência naquilo. Exato, e o quanto que também a gente, mesmo tendo o mesmo estilo, o quanto que a gente tem diferentes formas de trazer esse estilo na nossa forma de comunicação, porque diz muito sobre as nossas essências. Então, acho que o segredo, assim, da forma de construir um look muito bem construído e que vai comunicar quem você realmente é você olhar no espelho, você ter as suas referências, mas você trazer elementos para a construção daquele look que dizem sobre quem você é. Então, por mais que hoje eu tenha as minhas referências, e assim como a Má também, de olhar no Pinterest e olhar, buscar referência, eu duvido que a Má pega e ela vai e ela copia exatamente o mesmo look. Então ela vai procurar o brinco igual, a pulseira igual, ou o sapato igual. Não, a gente consegue olhar aquilo e olhar para aquilo como uma inspiração, como uma referência e trazer daí a criação que vai ser única através de quem você é e a forma que você vai se expressar. Então, talvez se a gente olhasse para a mesma referência, eu e a Má, o look não ia sair igual. Na hora que a gente se encontrasse, a gente não ia estar tipo assim, meu Deus, como que aquela referência foi a mesma para nós duas? Os acessórios iam ser diferentes, o sapato ia ser diferente. Exatamente. Então, eu acho que esse também é um ponto muito importante, que é sobre a gente conseguir trazer a nossa essência, a nossa identidade para dentro daquilo que a gente já identificou como sendo o nosso estilo e a nossa forma de criar assim os nossos looks, né? É isso. Então fica aí de lição de casa, né? Muita pesquisa no Pinterest, referência. Prestar atenção nas pessoas ao seu redor. Quem são as suas inspirações de verdade também. Pessoas que te inspiram. Começar a prestar atenção no que você já tem e no que você pode compor dentro do seu guarda-roupa, treinar o seu olhar. Acho que tudo isso são dicas preciosas para você se descobrir minimalista ou não. E se sim, qual é o estilo que você vai agregar nisso para ficar ainda mais a sua cara. Exatamente.
Isso! Eu acho que a gente falou muitas coisas preciosas nesse Eu episódio. amei. Quem diria que minimalismo daria tanto pano pra manga? Pois é. E a gente espera muito que tenha ajudado. Eu realmente espero que aquilo que a gente trouxe possa ajudar outras meninas também a se vestirem, outras mulheres a se descobrirem num momento de insegurança, talvez, de ainda, talvez já ser madura e ainda não ter encontrado o estilo que realmente comunica quem elas são. Mas que essas dicas que a gente trouxe, às vezes um pouco mais palpável e na prática, possa realmente ajudar elas a se encontrarem. Isso, Mas, Má, espero que muito ajude. obrigada. Muito obrigada por ter trazido tanto conhecimento, por compartilhar também sua história, sua experiência com a gente. E é isso, muito obrigada. Ai, eu que agradeço, fico super feliz. Acho que isso era algo que eu nunca tinha compartilhado antes. Minha história com estilo, com minimalismo, até algo que me fez pensar e lembrar desses momentos bem especial. E é isso, contem comigo para próximos episódios, próximas ações e tamo aí. Muito bom. Gente, é isso. A gente encerra então o nosso episódio. E qualquer coisa, qualquer dúvida, eu vou deixar também aqui o @da_má para vocês poderem seguir. E também ter uma fonte de inspiração Segue que lá, é diferente segue lá. da minha, de minimalismo. E que ela também pode ajudar e agregar muito no estilo de vocês. E é isso. Um beijo! Beijos!